Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a nossa aula sobre fisiologia do desenvolvimento, nós paramos nessa parte que eu gostaria de continuar daqui. E aí queria iniciar com uma pergunta, né? Como que um organismo se forma a partir de uma única célula? Sabemos que o desenvolvimento fará parte como uma sequência de eventos, como a gente estava falando. Ou seja, todo um procedimento que ocorre de forma organizada e se diferencia em órgãos especializados. Também sabemos que esses processos, né, físicos, químicos, durante o desenvolvimento, produzirá um organismo específico, completo, como vimos agora há pouco o exemplo no ambiente, né, com luz e sem luz, quando foi milho e mostarda. Essa imagem nós vemos os principais moléculas sinalizadoras, né, os hormônios que geralmente nós estudamos mais. E aí os hormônios vegetais, fito-hormônios, né, como alguns conhecem, eles efetuam as mudanças na divisão e expansão celular. São, portanto, o princípio que contribui para o alongamento da planta, para a ramificação, para o crescimento. Tudo isso vai passar pelos fito-hormônios, pelos hormônios. A modulação dos hormônios vegetais através do metabolismo, né, dos hormônios, biossíntese, inativação, degradação, transporte e a resposta que é a percepção e a sinalização, tudo isso garante uma integração do controle do crescimento do órgão. Além de integrar o crescimento das plantas, os hormônios vegetais são essenciais participantes em vários processos, né? Se não em todos os aspectos do desenvolvimento da planta. Percebam que há uma variedade de hormônios, né? E esses podem atuar de maneira mais significativa em algum evento do desenvolvimento ou crescimento das plantas. Vocês já imaginam aí quais são aqueles, né? Que trabalham, por exemplo, germinação de semente, crescimento, ramificação. Então, a forma e a função de um organismo multicelular, né, como as plantas, depende em grande parte do que? Da eficiente comunicação entre os vastos números de células, né? Então, vão ter células lá da parte aérea, células lá da raiz, elas precisam se comunicar. Em plantas superiores, né, a regulação e a coordenação então desse metabolismo do crescimento e da morfogênese depende frequentemente desses sinais químicos que são enviados de uma parte da planta para outra, da raiz para a parte aérea, da parte aérea para a raiz, de uma célula para outra, de uma célula vizinha a essa, né? O desenvolvimento da planta, então, ela é regulada por cinco principais classes de hormônios, né? Vou chamar assim. Está aí listado auxina, giberelina, citocinina, etileno e o ABA, né? O ácido abscísico. Os hormônios, então, esses hormônios, eles são como se fossem mensageiros químicos, né? Que atuam em resposta a um sinal. Então, vai ter um sinal, por exemplo, luz, sombra, algum estresse, e aí esses hormônios vão atuar em resposta a esse sinal. Esse sinal né, luz, estresse, umidade do solo, temperatura do ar, concentração de íons e etc. Né? Então isso vai atuar no desenvolvimento, no crescimento da planta e no desenvolvimento dela, né? Da germinação, a dormência, passando pelo estágio vegetativo e reprodutivo, formação de semente, fruto e etc. Vamos ver então alguns exemplos, né, que são mais conhecidos. Né? O primeiro exemplo aqui, auxina e citocinina, né? Interfere justamente nessa razão, parte aérea e raiz. Percebam nessa figura, né? Esse hormônio ele é produzido principalmente nos meristemas.
meristema caulinar, meristema de folha em desenvolvimento, e é transportado em direção à parte inferior da planta, né, onde promove a iniciação da raiz. Isso quando a gente está falando ali da auxina, né? Por outro lado, a citocinina, elas são produzidas principalmente onde? Na raiz, né? Como mostra aí na figura. Então, elas vão ser produzidas principalmente na raiz e são transportadas para a parte aérea, onde vai promover o quê? Crescimento do hipocórtico. Esse mecanismo produz uma interdependência entre o crescimento da parte aérea e o crescimento da raiz. Então, consequentemente, mais crescimento da parte aérea significa mais produção do hormônio indutor de raiz, né? Então, cresceu mais parte aérea, mais auxina vai ser produzida. Mais auxina é produzida, mais crescimento radicular vai acontecer. Vejam só essa outra imagem, né? Os hormônios, então, conforme vocês podem imaginar, atuam nas regiões meristemáticas também. Então, a gente estava falando dos meristemas, né, no último vídeo, e aqui vocês conseguem ver um exemplo, né, na região do meristema apical caulinar, né? Percebam que a auxina, a giberelina, a citocinina, atuam em diferentes regiões do meristema, com diferentes concentrações desse hormônio. Veja onde que a auxina está atuando, está marcada de vermelho, a giberelina, né, marcada aqui de azul, onde está atuando, a citocinina. Então, elas vão atuar em diferentes regiões. E aqui, vale lembrar, né, que os hormônios atuam em baixíssimas concentrações. E mesmo assim pode causar o efeito que deseja em baixas concentrações. Quando eu falo baixo, estou falando da ordem de micromolar, né? Não é micromolar, micromolar. Então, aquelas células que sofrem divisão celular e são empurradas ali para fora daquela zona central, acaba encontrando um ambiente com uma concentração de determinado hormônio, como a auxina. Então, se ela for empurrada mais para aquela parte que está vermelha, né, vai encontrar uma maior concentração de auxina. E isso vai dar um desenvolvimento diferente para aquela célula. Ou encontra giberelina, citocinina, depende do local, né? E esse hormônio, então, vai estimular a transcrição de diferentes genes, né? Estimulou a transcrição de diferentes genes, vai promover um crescimento e diferenciação daquela célula. Então, aquela célula vai começar a se diferenciar. Aí as células começam a tomar o seu destino. Ela vai começar a se diferenciar, vai começar a tomar ali o seu destino. Veja um exemplo mais prático, né? Giberelinas, agora de giberelinas. Elas podem afetar o quê? O alongamento dos internóides, né? Através da expansão celular e da divisão. Então a célula se expande, a célula se divide, aumenta ali o crescimento entre os internóides. Particularmente em gramíneas que têm meristemas entre os entrenós, né? Então, o efeito da giberelina é bem ilustrado com comparação de dois mutantes relacionados com giberelina em milho e tomate, com fenótipos opostos, né? Considerando que o milho não, deficiente em GA, né, GA1, né, giberelina, está marcado aí como D1, né? Esse mutante mostra o crescimento que é atrofiado, veja aí, o crescimento atrofiado, a altura final reduzida. O tomate mutante é uma planta alta, olha como que é diferente, né? Exia devido ao quê? Uma resposta da giberelina. Então, de forma bem visível, a aplicação, se você ir lá e aplicar exogenamente a giberelina, nesse mutante, olha como que fica o fenótipo. O fenótipo é revertido, né? Então, reverterá aquele fenótipo que estava atrofiado de mutante da biossíntese de giberelina. Então, aquele mutante D1 que não possui
a produção de gibberelina. Se você borrifar a gibberelina ali depois, reverte esse fenótipo que a gente tinha visto, né? Mas percebam, né, que a aplicação desse hormônio ou seus inibidores da biossíntese, por exemplo, paclobutrazol, né, ele não irá afetar o fenótipo de mutante de sinalização, apenas da biossíntese. Dá uma olhada nessa figura aí com mais calma, percebam aí o que está acontecendo então. Agora essa outra imagem, né? Em algumas plantas, o ABA ou o déficit hídrico, ele pode pegar e limitar o crescimento das raízes laterais. As raízes laterais parecem entrar em um estado dormente e retomar o crescimento quando o ABA é removido. Outras plantas, como Arabidopsis, né, pode iniciar novas atividades laterais induzidas pela seca, aquelas atividades da raiz lateral ali, né? Essas raízes permanecem quiescentes durante o déficit hídrico, mas rapidamente alonga e contribui para a absorção de água na reidratação. Então, colocou um pouco de água, reidrata, ela rapidamente se alonga, né? É o que a gente fala que são, né, a risogênese por seca, induzido por seca, uma resposta que é drasticamente reduzida em mutantes de síntese ou que são insensíveis ao ácido abscísico, né, ao álcool. Assim, pelo menos em Arabidopsis, uma das respostas da planta é baixa disponibilidade de água, é minimizar o crescimento das raízes dos ramos, manter o alongamento da raiz primária e permanecer preparado para a proliferação daquela raiz logo após a reidratação. Então, é uma estratégia, por exemplo, que algumas plantas fazem, né, como a Arabidopsis. Então perceba como nesse exemplo o ABA ele vai atuar como um sinalizador do ambiente, né? Ambiente com quê? Com déficit hídrico, com pouca água. E aí a planta vai começar a expressar genes apropriados para lidar com aquele estresse, aquele déficit hídrico. Vai modificar o seu fenótipo. Então perceba como que a planta, né? Ela tem uma plasticidade grande no desenvolvimento dela, né? É bem legal isso. Agora, essa outra imagem, já que nós já discutimos, né? Como o desenvolvimento vegetal, ele é plástico, ele é regulado por fatores genéticos e ambientais. Tá aqui um exemplo experimental, né? A gente entender melhor como que funciona, por exemplo, a cadeia de sinalização entre citocinina e auxina, como que interage, né? Aqui temos o que? A comparação entre plantas, tipo selvagem, e um mutante do gene ARR1, que participa da sinalização da citocinina. Curiosamente, vejam só esse mutante, né? Como que ele mostra um aumento no número de ramos, né? É isso que tá mostrando aí no gráfico e tem a foto aí do lado, né? Contrariando o que a gente esperaria, né? De um gene positivo da via de sinalização da citocinina. Isso nos mostra o quê? Que múltiplos caminhos estão envolvidos no controle da dominância apical e da ramificação, e que esse processo pode ser modulado tanto por via transcricional quanto pós-transcricional. Vamos ver no próximo imagem um outro gráfico, né, desse mesmo trabalho. Essa figura, olha aqui, ela demonstra de que a sinalização da citocinina ela regula o transporte de auxina através do controle indireto das proteínas PIN, né? Então, a ARR1 promove esse transporte, enquanto os ARR tipo A, né, limita esse transporte, né? Então, tá aí, a ARR1, a ARR3, eles funcionam de maneira diferente, né? Um tá na cadeia, tá à frente do outro, né?
Então, isso vai conectar diretamente a citocinina com a auxina, né? Com os PIN ali, os transportadores de auxina, ativando ou reprimindo a ramificação lateral. Olha esse outro exemplo, né? Bastante conhecido, né? Do etileno. Olha, o etileno ele regula o que? O amadurecimento de frutos, né? Climatéricos, como tomate, por exemplo. Só que o ABA, ele também é considerado, né, um regulador positivo em ambos os frutos, né, climatério e não climatério. Embora desempenha um maior papel em frutos não climatérios. Geralmente, o que, é que nós observamos? Né? Um pico de síntese de ABA frequentemente precede o pico da síntese de etileno. Então, ocorre durante o amadurecimento, né, o início do amadurecimento, quando fazemos uma aplicação exógena de ABA, geralmente vai promover, né, um amadurecimento em várias espécies diferentes. No tomate, esse exemplo aí, né, o fator de transcrição ZFP2, ele reprime a síntese de ABA. E a supressão, então, ou a regulação negativa desse fator de transcrição, né, ZFP2, leva à alteração do amadurecimento dos frutos, o que proporciona que é uma ferramenta adicional para a gente ajustar o tempo de produção daqueles frutos, né? Então veja mais esse exemplo de como os hormônios podem alterar o desenvolvimento em várias etapas, né? Inclusive no amadurecimento de frutos. Opa, esse outro exemplo aqui, já no melhoramento da cultura de arroz, né? Isso aí vocês já viram, imagino, né? Algumas vezes, pelo menos por cima, falando da Revolução na década de 1960, né? Revolução Verde, fornece o que? Nessa época, nós podemos ver uma demonstração dramática, né, do poder de manipular ali o equilíbrio hormonal das plantas para alcançar um maior rendimento na colheita, né? Em cereais, as plantas menores, elas respondem melhor para a fertilização com nitrogênio, porque sua estrutura, né, a estatura, o tamanho, evita o crescimento vegetativo excessivo e evita o quê? O acamamento, né? Se for plantas muito altas, né, pode acabar tendo um acamamento. Assim, as plantas mais baixas podem potencialmente suportar grãos, ter mais grãos, né, um maior rendimento, especialmente sob alto consumo de fertilizante. Então, quando você fertiliza bastante, essa planta consegue suportar um alto crescimento ali dos grãos, né? Então, a criação, vejam bem, né, a criação de uma variedade de trigo semi-anão de alto rendimento e variedades de arroz que abrigam mutações do gene RHT1, né, e genes do DSD, né, que é o semidorphin, né, semi-anão, deu um salto de produtividade nessas culturas, né? Uma característica importante então, das plantas semi-anãs que abrigam os alelos SD1, né, e o RHP1. Então, é que com isso consegue a redução do crescimento vegetativo, então folha, caule é bem mais severa do que o crescimento reprodutivo, né? Então leva a maior rendimento desses grãos. E o que isso tem a ver então com os hormônios? Né? Que a gente está falando aqui de hormônio, o que é que isso tem a ver com os hormônios, esses genes aí? Bom, esses dois genes, né, que foram bastante importantes durante a Revolução Verde, então, ele está envolvido na biossíntese de giberelina. Então, o gene SD1, que é uma mutação da perda de função de um gene
chave da biossíntese da gibberelina, da GA20 oxidase. E já a RHT1, né, ela está envolvida com a proteína dela também, né, essa proteína também está envolvida com a gibberelina. Então perceba aqui, né, que como os hormônios, aqui no caso a gibberelina, pode alterar significativamente o padrão do crescimento, do desenvolvimento, da diferenciação, dos órgãos, né? Outro exemplo aqui com o tomate. No tomate existe um equilíbrio molecular, né, entre o gene S self-prune, né, SP, e o ortólogo dele, né, TFL1, que é um repressor do florescimento, né? Então, do Single Flower Trust, né? SFT, está mostrando aí. O ortólogo dele, né? O FT, que é o promotor da floração. Então, esse equilíbrio leva à formação de unidades simpodiais repetidas, de três folhas e uma inflorescência indefinidamente, né? É a marca registrada do crescimento indeterminado. Então, plantas de tomate de crescimento indeterminado. Uma mutação recessiva em SP altera esse equilíbrio a favor de SFT, conferindo que um hábito de crescimento determinado. Então, as unidades ali, né, simpodiais, produzem sucessivamente menos folhas até que a planta termina em duas inflorescências. Então, as plantas com a mutação SP mostram um crescimento limitado do broto, aspecto, contribuição compacta e uma frutificação mais sincronizada, né? Esse traço tem sido, assim, de muita importância, né? Vocês conhecem aí o professor Gabriel, por exemplo, que trabalha com tomate e grande parte da pesquisa dele é justamente relacionado com isso, né? Tomate anão ali. Então isso permite ali uma maior colheita na safra, uma colheita para mecanizar às vezes a colheita dependendo do genótipo que você está produzindo ali, né? Então agora tem uma grande variedade de plantas de tomate mutante e com características diferentes, principalmente ali da arquitetura da planta, né? Isso influencia diretamente na produção dos frutos. Para a gente fechar essa outra parte da aula, né? Vejam essa imagem, né? Representa um modelo já integrado da regulação da ramificação em plantas, né? Um network de sinalização que envolve não só os hormônios clássicos, né? Auxinas, citocinina, gibberelina, mas também açúcar, tá aí açúcar, sacarose, né? Estrigolactonas, ácido abscísico, a gibberelina, né? Então, cada seta dessa, ela representa ativação ou repressão, né? Vai reprimir ou ativar entre esses elementos, né? Então, conecta ali o caule, né? Que está aí à esquerda, com o bud, né? Ali à direita, né? A gema que vai crescer ali, né? Então a gema lateral, ela pode estar dormente, ela pode estar liberada para crescer, pode estar ativa ali em crescimento, né, sustentável. Mas isso vai depender do que, né? Dessa sinalização, desse network entre esses hormônios, entre o açúcar, que determina então essa ativação, esse crescimento vai ser o quê? O balanço entre os inibitórios, aquelas moléculas que estão inibindo, e aquelas moléculas que estão ativando, né? É o que está mostrando nessa figura. A auxina aqui, por exemplo. A auxina é produzida no ápice e transportada para baixo, né, de forma polar lá pelas proteínas PIN, né, via PIN. Esse fluxo ela vai reprimir a ativação de novas gemas
ao inibir a produção do que está mostrando aqui, ó? Produção de citocinina, né? CK. E estimular a síntese de estriglolactonas também, ó. Então, promove a síntese de estriglolactonas, marcado aqui como SL, né? Então, SL, as estriglolactonas, são fortes inibidoras também, ó, da ramificação. Elas reforçam a dominância apical ao inibir a ação da citocinina, de secar e promover a expressão do gene BRC1, que nós já até mencionamos na aula anterior, né? E esse gene é um gene-chave que mantém, olha ali, mantém a gema dormente, né? O SK, a citocinina, já é o que? É o hormônio que promove o crescimento da gema lateral, né? A ramificação, então. Ela é sintetizada, a citocinina, em resposta a um balanço hormonal e de nutrientes. E atua ó, reprimindo a BRC1, né? E ativando, então, diretamente a gema lateral, ó, que é essa outra setinha aqui marrom, né? Então, a citocinina também vai promover o acúmulo de pins para canalizar a auxina a partir da gema. BRC1 é um fator de transcrição que vai integrar múltiplos sinais, perceba aí como que integra múltiplos sinais, ele é ativado pela SL, pelo ABA e reprimido pela citocinina, CK, e pela glicose, né, pelo açúcar. Então é comum a BRC1 atuar como se fosse um interruptor, né, da dormência ali da gema lateral, liga e desliga dependendo do balanço hormonal. Então, a sacarose aqui, né, o açúcar, veja que ele não é só uma fonte de energia, mas ele também é um sinal de desenvolvimento. Quando a sacarose chega à gema, ela reprime BRC1 e vai promover ali a citocinina também, né? Tá ali, ó, promovendo a citocinina. E vai potencializar, então, o release do bud, né? A ativação da gema lateral, né? A liberação da gema lateral. Então perceba como que o metabolismo de plantas, né, está todo integrado e geralmente a gente estuda hormônio por hormônio, mas todos eles, em grande parte, estão integrados e a gente tem que ver, na verdade, um balanço entre esses hormônios. Vamos ver aqui a próxima figura, já terminando. Uma figura que eu acho que é um resumo, né? Integra tudo, né? Então, as forças químicas, veja aqui, né? As forças químicas, mecânicas, elas podem estar integradas e regulando o crescimento ali dos meristemas, né? Olha como exemplo, a auxina pode ligar a bomba de prótons. Eu até mencionei isso na aula anterior, né? Ela pode ligar a bomba de prótons, acidificando então o apoplasto, baixo pH. Como proteínas pode atuar diferencialmente a depender do pH, né? Então pHs diferentes, proteínas diferentes vão atuar. Esse bombeamento de prótons, então, pode acabar o quê? Ativando as proteínas, as expansinas. Então, essas proteínas expansinas vão quebrar ali as ligações de hidrogênio que unem ali as microfibrilas de celulose, afrouxa a parede celular, consequentemente, alivia a pressão de turgor. Quando abaixa a pressão de turgor, o que acontece? Acaba se traduzindo no potencial hídrico, que nós já falamos lá quando a gente está falando de relações hídricas, né? E água reduz então o potencial hídrico, aumenta o influxo de água do apoplasto da célula. O influxo de água aumenta o turgor celular, aumenta a pressão, leva à expansão daquela célula. Então, essas mudanças na pressão de células são percebidas e respondidas por células vizinhas também, né? Citoesqueleto, também ali, mais especificamente, a rede de microtúbulos, vão atuar como trilhas ao longo da deposição da celulose ali, então vão decidir onde aquela celulose vai ser depositada também.
Então, força mecânica, crescimento, água, hormônio, tudo isso está integrado no desenvolvimento da planta, né? Crescimento, desenvolvimento da planta. Por último, fechando aqui, né, um resumo, então, né, do que nós vimos nessas últimas duas aulas, né? A organogênese pós-embrionária, ela é essencial para o desenvolvimento vegetal. Os meristemas, nós falamos então dos meristemas apical, caulinar, radicular, gemas axilares, né, as células tronco, formação de novos tecidos, a arquitetura da planta, como que ela é condicionada às condições do ambiente e dos fatores genéticos, né, endógenos. Então, se tiver luz, se tiver seca, se tiver frio, se tiver quente, tudo isso vai alterar a arquitetura da planta, né? Mais ramificação, menos ramificação, crescer mais parte aérea, mais raiz. Os fito-hormônios, como moléculas químicas que vão participar de todo o desenvolvimento vegetal, e como que esses hormônios participam, né, de todas as fases de crescimento e desenvolvimento. Então, para essa aula de hoje é isso. A gente nos encontramos na próxima aula.